Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia aos jovens. Nossa vida é uma entrega total o tempo inteiro. Pessoal, vamos lá. Eu quero que você preste bastante atenção, até mesmo porque essa mensagem o Senhor tem falado conosco desde domingo e ela tem me impactado. A cada momento que eu paro para refletir nela, é um novo entendimento, é uma nova visão, uma nova mentalidade se desenvolve. Até mesmo porque nós precisamos entender que na vida tudo está relacionado à entrega. E todas as vezes que nós falamos de entrega, já gera aquele medo, já gera aquele trauma, mas e aí vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado, como que vai ser? E é bem comum que os jovens que estão me acompanhando, as pessoas que estão aqui no templo comigo, se eu perguntar para você nesse momento, se o Senhor já te levou a entregar algo a Ele, ou até mesmo se o Senhor está te chamando para algo, te chamando por um novo estilo de vida, te chamando para a obra, te chamando para se envolver mais, te chamando para que você se coloque à disposição dEle, para fazer a obra, para realizar a obra, para estar como nós estamos aqui. Muitas vezes o Senhor, Ele nos pede, e Ele quer ver até que ponto nós estamos dispostos a ir para entregar a Ele. Porque nós sabemos, como ouvimos no domingo, gente, ninguém pode dar mais do que Deus. E é bem comum, se nós formos vendo aqui nos comentários e vocês forem colocando, muitas vezes nós não entregamos a Deus o que Ele realmente quer, porque nós temos medo do que aquilo vai nos custar. Quantas vezes deixamos de entregar uma mudança, porque ela vai implicar em perder alguns amigos, ela vai implicar em perdermos um meio social em que vivemos. Quantas vezes nós resistimos em manter coisas na nossa vida, porque temos medo das consequências daquela mudança. E ali por conta de uma amizade, muitas vezes por conta de um relacionamento, que já está na cara que não é o que Deus tem comigo, não é o que Deus quer para mim naquele momento, e eu com medo de entregar aquela mudança, de entregar radicalmente, como nós vemos Eliseu, ele entregando uma mudança radical a Deus, nós nos mantemos em algo que Deus não está, seguramos algo nas nossas mãos, seguramos algo na nossa vida, que Deus não está naquilo, e ali perdemos a oportunidade de viver experiências novas, viver resultados novos, viver um tempo novo. Quantas vezes nós temos medo de dar a Deus as mudanças que Ele tanto requer, porque somos jovens demais, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso desfrutar a vida, mas eu estou aqui nesse momento, na mesma condição que você, e eu quero que você nesse momento reflita no que eu estou dizendo, porque muitas vezes nós temos medo, mas eu vou ter que dar isso, eu vou ter que parar com aquilo, eu vou ter que abrir mão disso, mas o que você perde por agradar a Deus, por servir a Deus, por viver a vontade de Deus, que Deus não pode te dar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 100 vezes mais daquilo? Porque muitas vezes nós temos medo de perder uma amizade por uma mudança que Deus exige de nós, e ali perdemos a oportunidade de viver em Deus novas amizades que nos influenciarão, que servirão como bênção na nossa vida, que nos levarão para mais perto dEle. Quantas vezes você, insistindo num relacionamento que tem te desgastado, tem te dado dor, você tem sofrido com isso, mas o medo de mudar e dizer não para o sexo antes do casamento, dizer não para essa conduta que Deus aprova, porque você pode perder o seu companheiro, a sua companheira, e assim você mantém algo que impede Deus de te abençoar. Porque, como nós pregamos no domingo, imagina se Abraão tivesse ficado com medo de entregar o filho, ele não teria recebido uma nação. Imagina se Ana tivesse ficado com medo de entregar aquele filho que ela ainda nem tinha, ela não teria recebido um profeta que restaurou todo Israel, e depois disso ainda mais 5 filhos. Imagina se a viúva de Sarepta tivesse ficado com medo de entregar e perder aquele pouquinho de farinha,
aquele pouquinho de azeite, ela teria se privado de viver um suprimento ao longo de 3 anos e meio, vendo Deus suprindo, abençoando, e quando ela mais precisou, na morte do filho, Deus estava lá para ressuscitar e trazer o filho de volta. Quantas coisas grandes nós estamos perdendo, nós estamos deixando de viver em Deus por causa de coisas tão pequenininhas, de situações tão insignificantes, que por medo da dor que aquilo vai causar, nós nos privamos de uma alegria completa. Até mesmo porque, aqui no Salmo 37, no versículo 5, diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. O que tem faltado muitas vezes, e aonde eu vejo jovens criando problemas na sua vida muito cedo. Por quê? Porque esse medo de entregar o caminho ao Senhor e deixar que Ele haja. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de entregar a Deus e confiar até que Ele age. Então nós vamos lá e queremos colocar as nossas mãos. E com isso nós acarretamos dores que não precisávamos, problemas que não precisávamos, dificuldades que não precisávamos passar. Então a minha pergunta para você é: você vai continuar relutando para entregar a Deus o que Deus tem requerido de você até quando? Pastor, mas é o que eu vou perder de verdade? Alguém que já esteve aí do seu lado, alguém que já esteve na condição que você está, eu também por muito tempo tive medo de perder. O que eu perderia se eu vivesse a vida que eu estou vivendo hoje, mas viver para Deus, viver para o Senhor, fazer o que a Bíblia me ensina, viver como o padrão que a Bíblia me ensina, mas isso vai implicar em perda, isso vai implicar em sofrimento, eu vou ter que me privar de muitas coisas. Bendita a hora que eu entendi isso e eu consegui entregar a Deus, porque jamais eu teria condições de viver o que eu vivo hoje. Jamais eu teria condições de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, se eu não tivesse aceitado passar por aquelas dores lá no começo, de dizer não para muitas coisas, para muitos sentimentos, de dizer não para muitas vontades, até mesmo porque não faz muito tempo que eu passei da idade que você está. Eu completei esse ano 27 anos, não faz muito tempo que eu deixei a minha juventude. Estou agora entrando na outra fase, próximo dos 30 já, e eu quero que você pare e pense, porque isso aqui, Salmo 37:4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Nós ouvimos ainda no domingo a bispa dizendo, e todos que acompanharam em suas igrejas, ouviu-se falar que o significado da palavra deleite significa prazer, significa satisfação, significa contentamento. Sabe quando muitas dores vão deixar de existir na nossa vida? Quando nós começarmos a entender que Deus, Ele tem o prazer que nós tanto precisamos, a satisfação que tanto precisamos, Ele tem o contentamento que tantos precisamos. E aí nós vamos vendo que nós não precisamos tanto do que o mundo tem para nos oferecer, porque em Deus nós já encontramos isso. Em Deus eu me satisfaço, em Deus eu tenho prazer, em Deus eu me contento. Então eu não preciso estar cercado de amigos, eu não preciso estar numa balada, eu não preciso estar bebendo, eu não preciso estar me drogando, eu não preciso estar me relacionando com diversas pessoas para estar contente, feliz, para ter prazer. Quando eu entendo que Deus pode me proporcionar tudo isso, eu começo a descansar e ficar em paz. Então eu não temo, eu não me desespero. Por quê? Porque no Senhor eu vou me deleitando. E eu me lembro que quando eu comecei, o meu ministério, e eu cheguei na igreja como interno, eu tinha 18 anos, e ali você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, e muitas vezes vem aquelas pressões familiares, amigos, mas e você vai namorar quando? E você vai namorar quando? E você vai namorar quando? E é impressionante que quando nós entendemos isso aqui, deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração, você já para de se precipitar, você para de trocar os pés pelas mãos.
Até mesmo porque você entende que não é um relacionamento, que não é algo, que não é estar no meio de pessoas, que não é estar vivendo para uma vida, para um prazer, para uma satisfação, e sim o viver para Deus vai te preenchendo, vai te transformando, vai te completando. E eu creio que com uma mensagem como essa, o Senhor, Ele vem para falar conosco exatamente isso. Que às vezes você está temendo dar alguns passos, você está temendo tomar algumas decisões, você tem sentido Deus falar com você, você tem sentido Deus te impulsionar para algo, você tem sentido Deus te chamar para algo, e o medo do que você vai ter que deixar, às vezes bate, o medo das mudanças que você vai ter que causar na sua vida, às vezes ele chega. Mas o Senhor com essa palavra está dizendo, peraí, ninguém pode dar mais do que eu. Ninguém pode dar mais do que eu. E eu ouço muito, como já lidei bastante com jovens, e eu ouço muito isso. Mas é que a vida com o Senhor, ela é difícil. A vida com o Senhor, ela requer muita renúncia. De verdade, eu costumo traduzir a vida com Deus como as dores do parto. Eu trato a minha vida com Deus como as dores do parto. Tem os seus desafios? Tem. Tem as suas dores? Tem, porque muitas vezes você abre mão de uma vontade, você abre mão de um sentimento, você abre mão de algo que você quer para ficar com o que Deus quer. Você deixar de ir atrás do que você espera para dar a Deus o que Ele espera. Eu não sou hipócrita de dizer que é fácil e que é tranquilo e que é maravilhoso, que não causa incômodo nenhum, não, pelo contrário. Muitas vezes dói na carne, você vê todo mundo pendendo por uma direção, todo mundo fazendo algo, e a tua carne louca por aquilo, desejando aquilo, e você decide, não, eu vou permanecer fazendo o que é certo diante de Deus. Dói, mas é uma dor de parto, é uma dor que daqui a pouco passa, e os benefícios vêm, a alegria vem. E muitas vezes nós ficamos com medo de sofrer essas dores, e estamos nos privando de alegrias que nunca o sexo, a droga, os amigos, a balada, o divertimento, o lazer, a diversão seria capaz de proporcionar. Seria capaz de proporcionar. Quantas vezes nós deixamos de viver tudo isso porque, isso vai doer, só que essa dor passa. O problema é a dor que não passa. Porque eu sempre digo que a dor de mudar é uma, a dor por nunca ter mudado é outra. A dor por estar no caminho certo, por estar na direção certa, ela é uma. Agora a dor por você viver uma vida no caminho errado, no lugar errado, na direção errada, a dor da mudança vale a pena. Jovem, a dor do arrependimento não. A dor do arrependimento não. A dor da mudança vale a pena, a dor do arrependimento não. As duas são dores, porque não adianta, é como eu falava ainda essa semana, nós precisamos entender que entrega todo mundo faz. Ou nós entregamos a Deus, ou nós entregamos as nossas vontades. Ou você vai entregar a Deus, ou você vai entregar aos seus sentimentos, você vai entregar aos seus pensamentos, você vai entregar aos seus desejos. E há entregas que valem a pena, outras não. Há entregas que trazem consequências boas, outras não. Há entregas que vão gerar dor momentânea e um prazer eterno, uma satisfação eterna. E há entregas que só vão causar dor. Só que aí quem decide é você. Só que aí quem escolhe é você. E eu acredito que independente da idade que você tem, tanto os jovens como os mais velhos que estão me ouvindo, eu acredito que o que Deus fala para nós, eu acredito que essa mensagem, como ela tem ardido no meu coração desde domingo, principalmente essa palavra que nós vemos aqui, deixa eu pegar ela para a gente ler, que está aqui, João capítulo 3, versículo 16, e eu quero ler algumas referências com vocês. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 5, 2. Vivam em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Marcos 10, 45.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E aí Filipenses vem para encerrar toda essa parte. Filipenses vem para concluir essa parte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude é essa? Ele entregou. Ele entregou a sua posição. Ele entregou a sua vontade. Ele entregou os seus desejos. Ele entregou os seus sentimentos. Porque quem gostaria de passar por tudo que ele passou? Só que ele teve essa disposição de entregar a posição dele de ser igual a Deus, a posição dele de estar com Deus, para você ver que muitas vezes o que nós entregamos para Deus não está nem perto do que ele entregou para nós. Muitas vezes nós não temos a capacidade de entregar a Deus o afastamento de pessoas. Jesus entregou por nós o afastamento do próprio Deus. Muitas vezes nós temos a dificuldade de sair de um ambiente, de sair de um lugar, de sair de um círculo de amizade. O Senhor Jesus, ele era Deus, ele estava com Deus, ele deixou o céu para vir à terra. Ele assumiu a forma humana por mim e por você. Então nós queremos falar que as entregas que nós fazemos muitas vezes é difícil. Nós queremos falar que a pior parte ficou conosco. Não ficou. Porque muitas vezes para nós é uma luta deixar alguém. Jesus deixou a presença de Deus para vir para cá, para receber o meu pecado e o seu pecado. Ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus por mim. Ele se afastou de Deus por você. Então agora nós não podemos usar a expressão que é difícil eu me afastar de alguém para agradá-lo. Ele se afastou do Pai para me salvar e para te salvar. Ele deixou o pai, ele não deixou um amigo, ele não deixou um colega, ele não deixou um namorado, uma namorada que não queria fazer o que era certo aos olhos de Deus. Ele deixou o próprio Deus. Ele deixou o próprio Deus. Ah, mas eu vou ter que deixar essa vida. Me fala algo bom, duradouro, consistente que muitas vezes essa vida tem estabelecido, que Deus não pode fazer por nós muito mais? O que você deixa aqui fora? O que você deixa nessa vida? O que você deixa nesse relacionamento? O que você deixa nessa amizade que Deus não pode fazer por nós muito mais? Que Deus não pode realizar por nós muito mais? Que Deus não pode fazer pela nossa vida muito mais? O que nós deixamos que Deus não pode fazer? E não para aqui. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Será dada a vocês, pois a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Atos 20, 35. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Sabe por que a maior felicidade é em dar? Porque você já parou para analisar a qualidade do que nós damos a Deus? Nós muitas vezes damos a Deus uma vida que nem serviu para nós. E Ele dá a nós uma vida que nós jamais pensamos que poderíamos viver. Muitas vezes nós damos a Deus um período de dor e sofrimento, de frustração, de vazio. Um período da nossa vida que não serviu nem para nós. E é o que nós temos para dar a Ele. E recebemos de volta algo que jamais pensávamos que poderíamos viver. Algo que jamais pensávamos ser capazes de desfrutar. Ser capazes de alcançar. Por isso que a maior felicidade é em dar do que receber. Porque eu dou para Deus algo que não presta, que não prestou para mim. E Ele dá algo que me satisfaz e me completa. Eu dou algo que só me causou dor, sofrimento, derrota. E Ele me dá algo que me preenche, me satisfaz, me realiza. Porque nunca Deus pede. E eu amo isso porque, no nosso caso, na maioria das vezes, Deus não pede algo bom para nós. Ele pede algo que está fazendo mal. Ele pede algo que não está funcionando.
Ele pede algo que não está servindo nem para nós, e Ele quer que entregamos a Ele, para que Ele entregue a nós o que nós nunca pensamos ser capazes de viver e desfrutar. Ser capazes de viver e desfrutar. E isso tem que entrar definitivamente, porque eu quero finalizar, antes de nós orarmos, com essa palavra de Paulo, porque eu creio que isso aqui define o que cada um de nós precisa fazer, o que cada um de nós precisa entender, que graças a Deus, foi isso que eu entendi e tenho entendido dia a dia. Quando as pessoas chegam e falam das coisas que eu deixo de viver, das coisas que eu deixo de desfrutar, das coisas que eu deixo de aproveitar, por hoje estar aqui, por ser um pastor, por viver na obra, por estar à disposição do reino. Muitas vezes as pessoas chegam querendo me mostrar tudo que eu estou perdendo por querer servir a Cristo. A liberdade que eu estou perdendo, a alegria que eu estou perdendo, a felicidade que eu estou perdendo. Só que aí eu tenho entendido, e você precisa entender, que nada disso que nós estamos perdendo é algo que vale a pena tentar segurar. Sabe por quê? Olha que Paulo disse, Filipenses 3, versículo 10, versículo 7 ao 10. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, a oportunidade de ficar com quem eu queria, o que poderia ser lucro, eu fazer o que eu quero, eu viver a vida que eu quero, sem ter o temor a Deus, sem ter que me preocupar em agradar a Deus. O que parecia ser lucro, eu ficar com uma hoje, outra amanhã. O que parecia ser lucro, eu viver a vida como eu bem entendo. O que parecia ser lucro, eu poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu tenho vontade. O que parecia ser lucro, quando eu conheci o Senhor, e eu conheci a vida que eu poderia construir nele, eu entendi, e eu passei a considerar tudo aquilo como perda. Tudo aquilo como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Eu passei a considerar tudo que era lucro, o que eu via as pessoas tratando como lucro, e chegava na escola, e eles falando isso, e falando aquilo, o que fizeram, o que realizaram, e se gabando daquilo. Na mesma hora, eu tratava tudo, considerava tudo como uma grande ilusão, e como lixo, como perda. Sabe por quê? Porque agora eu conheço o que me satisfaz de verdade. O que me satisfaz de verdade, então nada. De verdade, se você virar, pastor, eu casei virgem. Eu casei virgem, a minha primeira namorada foi a minha esposa. E eu me casei, eu tinha 23 anos, comecei a namorar, eu tinha 22. E se nós pararmos para analisar todos esses anos, nada dos sacrifícios, nada da maneira que eu escolhi viver, nada foi dor, foi prejuízo, tudo foi benefício para contribuir para a vida que eu tenho hoje, para os resultados que eu tenho hoje, para o que Deus tem feito na minha vida hoje, que muitas vezes eu não sei nem explicar. Eu dei a Deus apenas a abertura de mão de uma vontade. Eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, eu tinha algo estabelecido para a minha vida, eu tinha algo que eu queria ser, mas quando eu decidi entregar o que eu queria ser, quando eu decidi entregar tudo o que eu poderia fazer, quando eu decidi entregar a vida que eu poderia ter fora, para a vida que eu poderia ter com Deus, eu recebi de Deus uma vida que eu jamais imaginava ser capaz de ter. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para a vida que nós estamos construindo, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada renúncia, porque muitas vezes nós só ouvimos o lado negativo, o lado de perda. Muitas vezes nós só ouvimos o que nós temos que deixar por causa de Cristo. E eu estou aqui hoje te mostrando o que você pode ganhar por causa de Cristo e por viver por Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Diga comigo aonde você está, diga comigo: por quem perdi todas as coisas. Diga: eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
eu me alegro, eu fico feliz por ter perdido todas essas coisas, porque hoje para mim são tudo esterco comparado com o que eu tenho conquistado por conhecer a Cristo. Por conhecer a Cristo. E aí Paulo continua: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí vem o ponto que todos nós precisamos entender, que vai satisfazer de verdade, que vai realizar de verdade. Independente, você com 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, 18, 19, 20, 30, 40, 50. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer aquilo. Eu preciso conhecer aquilo outro. Não. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Tornando-me como ele em sua morte. Pastor, mas eu vou deixar tudo isso? Mas eu vou abrir mão de tudo isso? Mas eu vou entregar tudo isso a Deus? Sim, vai. Olha o que os discípulos disseram para Jesus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Olha a resposta de Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Não há quem tenha deixado algo por Deus, deixado algo pelo reino de Deus, deixado algo para agradar a Deus, que não receba aqui 100 vezes mais, e ainda por cima a vida eterna. O que o mundo não pode dar, o que o sexo não pode dar, o que o prazer momentâneo não pode dar, Deus pode dar. E aí, está disposto de abrir mão? Porque no nosso caso, tudo isso que você me diz que você pode viver, tudo isso que você aproveita e acha que é o máximo, sabe o que é de verdade? É aquele pouquinho de farinha, é aquele pouquinho de azeite, que aquela viúva estava nas mãos, que daqui a pouco vai acabar, e a hora que acabar não vai restar nada, a hora que acabar só vai sobrar um grande vazio. Ela vai olhar porque o pouquinho de azeite não supre, o pouquinho de farinha não supre. Então tudo isso que você às vezes está agarrado aí, com medo de largar, é um pouquinho de azeite, é um pouquinho de farinha que não tem poder de suprir. É só um pouquinho de azeite e de farinha. Tudo isso um dia acaba, e quando acabar o vazio chega, quando acabar a solidão chega, quando acabar a morte chega, a frustração chega. E se você tiver coragem de pegar tudo isso, porque por mais que você diz, tudo que você pode viver e atingir e conquistar por você, pelas tuas vontades, pela tua ideia, pela tua cabeça, assim, pela tua capacidade, pelos teus sonhos, eu digo que é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, perto do que você pode conquistar com a mentalidade de Deus, com a vida de Deus, com os sonhos de Deus para você. Para você. Eu creio que o Senhor prepara esse culto para tomada de decisões, porque tem muita gente relutando de entrar na posição que Ele quer que você entre, seja de fazer mais, se dedicar mais à obra, realizar mais a obra, seja de tomar uma atitude radical e mudar definitivamente tudo que tem que mudar, seja para você fazer como Isaías fez. Chegou a hora de você dizer: Senhor, eis-me aqui para a sua obra, eis-me aqui para o seu chamado, eis-me aqui para a sua vontade. Porque até hoje talvez essa decisão não foi tomada por medo do que você vai deixar. Não olhe o que você vai deixar, olhe o que você pode ganhar no Senhor. Aonde você está, na cidade que você está, tem um templo do Ministério Mudança de Vida. O seu pastor está lá na igreja, a igreja precisa cada dia, cada vez mais, de pessoas comprometidas, entregues, pessoas altamente dedicadas. O Ministério Mudança de Vida não para. Nós temos crescido, nós temos avançado, e quanto mais crescemos, mais Deus precisa mandar pessoas. E às vezes você está relutando contra algo que só vai fazer bem para você,
contra um chamado que só vai fazer bem para você, contra uma vida que só vai acrescentar a você, e que você não perde nada por ela, porque viver para Cristo nunca foi e nunca será uma perda. Nunca foi e nunca será uma perda. Nunca foi e nunca será uma perda. Vocês estão me entendendo? Consigo ser claro? Todos estão entendendo? Eu não sei o que Deus está requerendo de você. Eu não sei quais são as decisões que Deus está requerendo de você. Eu não sei quais são as entregas que Deus está requerendo de você. Eu não sei o que Deus está esperando de você. Eu não sei aonde Deus te quer. O que Deus te quer fazendo, você sabe. Agora é você que decide. Você entrega a Deus como Abraão. Você entrega a Deus como Ana. Você entrega a Deus como Eliseu. Você entrega a Deus. Você entrega a Deus como essas pessoas entregaram. Ou você ainda mantém esse pouquinho de farinha. Ou você ainda mantém esse pouquinho de azeite. Ou você ainda mantém essa vida infinitamente inferior ao que o Senhor podia te proporcionar. Vamos. Decida como Paulo, considera tudo isso, para. Mas eu vou ter que deixar. Vale a pena deixar. Eu confesso a você, valeu a pena ter deixado. Valeu a pena ter deixado. Porque nada do que nós damos a Deus se compara com o que Ele pode dar. Os amigos que eu tive que deixar, Deus restituiu. E restituiu de uma forma muito maior, com pessoas que acrescentam, com pessoas que impactam a minha vida, com pessoas que me influenciam cada dia e cada vez mais ao caminho certo, ao lugar certo, ao crescimento. Os relacionamentos que eu tive que deixar, porque sim, por muitas vezes a minha carne pedia, vinha vontades, vinha desejos, vinha sentimentos, vinha um monte de coisa, de impulsos vinha, mas graças a Deus, que o temor do Senhor, e Deus me guardou, e Deus me manteve seguro diante de todos os sentimentos e vontades, porque hoje, o que eu tenho vivido, relacionamento nenhum que eu podia ter tido em outro lugar, estaria compensando o relacionamento certo que eu construí e edifiquei em Deus. Não tenha medo de fazer o que Deus requer de você, ainda que seja algo radical. Não tenha medo. Não tenha medo, porque ninguém nunca perdeu. E não é você que vai perder por fazer o que é certo. Se posicione no Senhor. Tome as decisões que você tem que tomar. Faça o que você tem que fazer. Seja o que Deus espera de você na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, diante dos teus amigos, diante dos teus colegas. Ainda que isso os desagrade, mas os desagrade e permaneça agradando o Senhor. Porque uma vida cristã é uma vida de atos de entrega todos os dias. É uma vida de atos de entrega todos os dias. É uma vida de dedicação todos os dias, de temor todos os dias. Porque todos nós que hoje estamos aqui, e que hoje podemos falar com você, podemos ajudar você, podemos pregar, estamos aqui na condição de dar. Um dia nós estávamos na condição de receber. E quando entregamos tudo o que era de mais importante para nós, nós recebemos algo que nem mesmo nós hoje somos capazes de explicar. Eu vou vendo muitas vezes as coisas acontecerem. Eu viro para minha esposa e eu falo assim: amor, como? Como que isso é possível? Amor, como que isso está acontecendo? Às vezes ela me chega e fala de algo e eu falo assim: é Deus, eu não tenho como explicar. E quantas vezes eu estou diante do Senhor e eu me emociono em ver tudo, e ver quanto valeu a pena, o quanto valeu a pena ser chamado de louco, o quanto valeu a pena falar que eu estava bitolado, o quanto que valeu a pena eu ter negado, subjugado, feito como Paulo disse, eu ter sacrificado a minha carne, o quanto valeu a pena. E é isso, porque o Senhor nunca nos traz uma mensagem por trazer. E eu acho incrível quando eu ouço, como eu estou vendo aqui, eu preciso ouvir essa mensagem do único espero e que fique gravada. Meu Deus, estou entendendo perfeitamente e não quero esquecer, quero colocar. É isso aí, colocar para os filhos, amigos, conhecidos. Porque muitas vezes nós achamos que estamos perdendo. Nós achamos que estamos tendo alguma consequência. Não, nós estamos construindo. Sim, é difícil, mas são dores de parto.
Trate a sua vida com Jesus como dores de parto. Quando nós vemos uma mulher próxima à gestação, ali no 9º mês já, nas últimas semanas, o índice de contração aumenta, não aumenta? Vai aumentando o índice de contração, a dor vai aumentando, o incômodo vai aumentando. Vai aumentando e vai aumentando, e a dor dói as costas, porque a barriga cresce. E aí os seios começam a produzir leite, vão ficar mais pesados, e normalmente a coluna começa a doer. E as contrações vêm, Hora que chega no momento do parto, as contrações começam a entrar, minuto após minuto, e vai aumentando, a dor é desesperadora, elas gritam, muitas, nunca mais eu vou ter filho, eu não aguento mais, não, olha, nunca mais eu passo por isso, eu vou morrer, e aí daqui a pouco ela ouve aquele barulhinho, aquele chorinho saindo, e aquele pacotinho, pequenininho, vindo e sendo colocado ali no peito dela. A hora que ela olha para aquela criança, ela lembra de toda a dor que ela passou? Ela lembra de todo o sofrimento que ela viveu? Porque são rápidos, são momentâneos, eles passam, e o que fica traz alegria que pesa mais do que tudo isso. Traz alegria que pesa mais do que todas as renúncias. Traz alegria que pesa mais do que tudo que eu deixei, do que tudo que eu abandonei, do que tudo que ficou para trás. E aí muitas ali não vê a hora de ter outro. Por quê? Porque é uma dor que vale a pena. É uma dor que vale a pena, Imagina você, 13, 14, 15, 16 anos. Imagina você aí com 17, 18 anos, já tomando essa decisão agora. Imagina como estará a sua vida daqui 10, daqui 20 anos. Onde você não pode estar. Não pesa o momento, pesa o que virá depois. Não pesa o que você vai ter que deixar, porque o que nós deixamos muitas vezes não serve nem para nós. Nós entregamos o que não presta para Deus, uma vida que não prestou, um resultado que não prestou, sentimentos que não prestaram, pensamentos que não prestaram, ideias que não prestaram, e Ele nos dá algo bom, então já comece a construir. Quanto mais rápido você entende isso, mais você vive. Quanto mais rápido você deixa isso entrar, mais você vive. Quanto mais rápido isso entra dentro de você, mais você vive, mais tempo você ganha, até mesmo porque, eu volto a bater na mesma tecla, ninguém pode dar mais do que Deus. O prazer não pode dar mais do que Deus, a liberdade não pode dar mais do que Deus, a vida não pode dar mais do que Deus, os teus sentimentos não podem dar mais do que Deus. Nada pode causar a você algo tão bom e tão grande quanto Deus pode causar. Então chegou a hora de nós sermos os Eliseus. Eu creio que hoje eu vim aqui para passar a capa. Eu vim aqui para jogar a capa. Chamando por uma nova vida, chamando por um novo tempo. Eu vim aqui para jogar a capa, como Elias fez. E aí, vai fazer o que Eliseu fez? Vai se levantar agora e queimar tudo? Agora, aí no seu quarto, aí no seu computador, aí no seu celular, já começar entregando tudo que não presta agora ao Senhor e decidindo uma nova vida, ainda que isso custe? Vamos, a capa está sendo lançada, ó. Eu sou aqui o Elias agora, estou chegando aí. Como o Elias passou, ele passou e jogou a capa. A oportunidade de se viver algo novo, a oportunidade de viver um novo tempo em Deus, a oportunidade de atingir novos resultados em Deus, a oportunidade de viver uma vida que você jamais pensou que poderia viver. E aí? Olha aí para o TikTok e olha para a vida que você pode ter. Olha aí para o Reels do Instagram e olha para a vida que você pode ter. Olha aí agora para o que você faz, para as atitudes que você tem, para o comportamento que você tem, para a maneira que você tem vivido, para a forma que você tem vivido e para a forma que você pode viver em Deus. Qual pesa mais? Qual é mais importante? Qual traz mais benefícios? Chegou a hora de você fazer o que Eliseu fez. E para alguns, dar o beijinho no pai, dar o beijinho na mãe e se colocar à disposição.
se colocar à disposição por um tempo novo, por uma vida nova, para viver algo que você jamais pensou que poderia viver. É a hora de você queimar esses hábitos, queimar esse comportamento. É a hora de você queimar algumas amizades. É a hora de você queimar alguns contatos aí, ó. Sabe aqueles contatinhos? Sabe os contatinhos? Sabe? Só os contatinhos? É hora de você queimar tudo isso. É a hora de você queimar os contatinhos. É a hora de você queimar os videozinhos. É a hora de você queimar algumas amizades. Fazer como Eliseu, não tem volta. Um caminho sem volta. Eu não estou te chamando para você hoje decidir daqui 2, 3 dias voltar. Não, não, não. É uma decisão de entrega total, sem volta. Como foi a de Eliseu. Você queima tudo e não volta mais. Você encerra um tempo e começa um outro tempo. Você encerra uma fase e começa uma outra fase. A fase da imaturidade, da irresponsabilidade. A fase do comodismo, de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, de buscar a Deus quando eu quero, de servir como eu quero, de dar o que eu quero. Agora, vamos queimar tudo isso agora, vamos queimar agora. Acabou, não é mais o que você quer, agora é o que Deus quer. Ah, mas é que eu sonhava com isso. Se não for o sonho de Deus, esteja aberto. Senhor, então vou ficar com o Senhor. Queimo o meu sonho também, queimo isso, queimo aquilo. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Muitos estão deixando de ter uma nação porque estão com medo de entregar o Isaac. Muitos estão com medo de entregar o Samuel que ainda nem tem. E estão perdendo a oportunidade de receber um profeta. E receber uma porção que jamais pensou que receberia. Muitos estão com medo de pegar esse pouquinho de farinha que mais cedo ou mais tarde acaba. Que mais cedo ou mais tarde acaba. Que mais cedo ou mais tarde não vai servir mais para nada, e entregar logo ao Senhor e receber um suprimento e uma manifestação sobrenatural do poder dele, não por um tempo, não por um período, não por horas, mas por uma vida inteira, no nome de Jesus, amém? Eu quero que você, aonde você está nesse momento, eu quero que você pegue essa palavra. Eu quero que você pegue essa mensagem. Quero ver vocês aí agora. Cada um sabe. Isso, ó, tantas respostas para o meu coração. Exatamente, agora, o que vocês vão fazer? É mais uma palavra legal, bacana, poderosa, mais uma mensagem, mais um culto, ou é o culto? Ou é a mensagem? Porque nós podemos estar como Ana antes. Ana todo ano subia para o templo. Subia para o templo e saía do templo e mantinha a mesma conduta, o mesmo comportamento. Não comia, chorava, ficava triste. Estava ali no templo, saía do templo, o mesmo comportamento, a mesma atitude, o mesmo posicionamento. E aí, como vai ser? Vai ser a mesma? Daqui a pouco, ó, daqui 15 minutos, daqui 16 minutos, o culto acaba. A reunião termina. E aí? Foi só mais um culto? Foi só mais uma reunião? Foi mais uma reunião dos jovens aqui no Projeto Casa Firme? Agora com o pastor Natan, como foi na semana passada com a pastora Mariana, e assim vem vindo. É um culto que ali na hora mexe, na hora move, mas quando acaba ali, acabou. Acabou ali, acabou. Volta tudo a ser como sempre era. Não, você vai queimar agora. Agora, e tem que ser radical. Até mesmo porque isso a bispa bate muito. Nenhuma mudança é eficaz se não for radical. Ah, eu não consigo mudar porque nunca agiu radicalmente. Ah, mas eu não consigo parar com isso porque nunca agiu radicalmente. O dia que você pegar e tomar uma atitude radical, uma decisão radical, você muda. Você muda e muda, você muda e muda. Não é muda ali, aquela mudancinha com prazo de validade. Não, você muda e muda. Você muda e muda, então tem que ser radical. Muitas vezes tem que ser. Não dá mais para brincar, não dá mais para continuar, até mesmo porque quanto mais tempo eu demoro para entregar, mais tempo eu demoro para viver. Então, independente da tua idade, comece o quanto antes. Comece o quanto antes. A obra está aqui, o reino está aqui, uns para serem o Abraão, outros para serem a Ana,
e outros para serem o Samuel, aquele que vai viver para o Senhor todos os dias da vida dele. Cada um Deus chama para algo. O que Deus tem te chamado? Não tenha medo de se colocar à disposição dele. Não tenha medo. Não tenha medo. O que ele tem requerido de você? Uns Deus chama para isso, outros Deus chama para aquilo, outros Deus chama para uma atitude, outros Deus chama para uma mudança, outros Deus chama para a obra interna, outros Deus chama para a obra externa, outros Deus chama para um posicionamento, outros Deus chama para uma atitude diferente, outros, cada um Deus chama de uma forma. A cada um a entrega é de uma forma, e o que nós fazemos? Nós entregamos. E o que nós fazemos? Nós entregamos, no nome de Jesus. Então, com a mão no seu coração, você jovem tem a oportunidade, você velho não perca mais tempo, não perca mais tempo. Aos jovens, queima logo. Aos velhos, já perdeu tempo demais. Vamos todo mundo reagir, e reagir agora, para ser eficaz. Porque senão eu saio lá, eu quebro o computador, eu quebro o celular, e assim eu faço. Aí daqui a pouco a cabeça não muda e eu fiquei com prejuízo. Só fiquei com prejuízo. Não. Começa dentro. São decisões internas. Autocontrole, equilíbrio, domínio próprio. Controle as suas emoções, controle seus impulsos, controle suas vontades. Controle-se e faça o que tem que ser feito como um ato de entrega ao Senhor. Como um ato de entrega ao Senhor. Até mesmo porque tudo que nós damos para Ele, Ele devolve. Mas devolve numa medida muito maior. No nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Senhor, nesse momento eu estou aqui, cada jovem que me acompanha, cada pessoa, adulto, idoso, independente da idade, Senhor. Meu Deus, nesse momento a palavra vem, e ela vem para nos impulsionar a mudanças, ela vem para nos colocar na condição que o Senhor espera. E que condição é essa? Entregue, porque é isso que o Senhor quis, é isso que o Senhor sempre desejou. O Senhor quer uma entrega, pessoas capazes de entregar sem medo, entregar sem reserva, seja a vida, seja algo que desagrada o Senhor, seja uma atitude errada, seja, meu Deus, um estilo de vida que não tem te glorificado. Eu oro, meu Deus, nesse momento, meu Pai, para que o Senhor entre e ajude cada jovem, cada adulto, cada idoso que está acompanhando essa palavra a tomar, Senhor, as decisões que precisam ser tomadas, a agir como o Senhor espera, a ter as decisões que o Senhor espera. É hora, meu Deus, do teu poder entrar em ação, é hora da tua glória, oh meu Deus, vir sobre essa pessoa, é hora do Senhor mover, oh meu Deus, cada uma delas, para transformar, para mudar. Meu Deus, é hora do Senhor entrar, meu Deus, estabelecendo essas mudanças. O Senhor tem chamado pessoas, o Senhor tem despertado pessoas, cada um para uma necessidade, umas para mudança de atitudes, outras, Senhor, para mudanças radicais na vida sentimental, outras na vida profissional, outras na vida financeira. O Senhor tem chamado, oh meu Deus, alguns para tomar uma decisão em relação à vida para o Senhor, em relação à obra. Então eu oro, meu Deus, nesse momento, para que atos de entrega estejam acontecendo, Senhor, em cada casa, esteja acontecendo, meu Deus, em cada igreja que tem jovens reunidos nesse momento, meu Deus, em cada lar, em cada lugar que se encontra uma pessoa que nesse momento parou, ouviu essa palavra, recebeu essa mensagem. Eu oro, Senhor, agora, eu oro para que atos de entrega, diante do que o Senhor tem pedido, diante do que o Senhor tem, oh meu Deus, exigido dela, eu oro para que aconteça nesse momento. Eu oro, meu Deus, para que ela entenda, porque isso é um entendimento que precisa entrar, isso, Senhor, é uma decisão interna que precisa se estabelecer. E assim como um dia foi comigo, foi com todos os outros, meu Pai, que estão aqui nessa condição, que também agora seja a vez dela,
Seja a vez dela de ser o Abraão, seja a vez dela de ser a Ana, seja a vez dela de ser a viúva de Sarepta, que agora seja a vez dela, Senhor, a vez dela se lançar, a vez dela se jogar no Senhor, a vez dela assumir um compromisso com o Senhor, que agora seja, oh meu Deus, a vez dela de tomar atitudes radicais que vão impactar não somente a vida dela, mas a vida de todos que estão ao redor, atitudes radicais, Senhor, que vai impactar, que vai transformar, que vai trazer um novo rumo, que vai trazer, meu Pai, uma nova direção. Eu peço, Senhor, que esse entendimento esteja entrando, e que cada mente, cada coração esteja se preparando, meu Pai, esteja se tornando sensível à sua voz, esteja, Senhor, se tornando totalmente entregue. Meu Pai, eu oro para que isso seja desenvolvido. Meu Deus, desenvolva essa entrega, porque essa entrega só pode com uma mentalidade generosa. É quando eu entendo, é quando eu compreendo que quanto mais eu dou ao Senhor, mais eu recebo. Quanto mais eu faço para o Senhor, mais eu recebo. Cada renúncia, cada sacrifício, cada decisão, tudo isso volta em bênçãos. Tudo isso, meu Deus, volta em resultados, como hoje nós olhamos e vemos na vida de tantas pessoas, Senhor, que um dia entenderam isso, e não por méritos nossos, porque longe de nós, porque só podemos graças ao Senhor. Tudo isso que nós vivemos hoje é graças ao Senhor, e é isso que nós queremos levar essas pessoas a viver, uma vida sem medo. Porque isso é um padrão, é um hábito que desde criança já se estabelece em nós. A capacidade de entregar. Para uma criança, entregar um brinquedo é a coisa mais difícil. E conforme isso vai crescendo, Senhor, conforme ela vai crescendo, isso também vai crescendo. Quando ela era criança, ela tinha dificuldade de entregar o brinquedo, de entregar o doce. E agora ela tem dificuldade de entregar o sentimento, a vontade, de entregar os pensamentos, de entregar a vida, sonho ao Senhor e ao que o Senhor tem com ela. Então ajuda, Senhor, ajuda com o espírito de coragem, ajuda com o espírito de decisão, que nesse momento, meu Pai, a sua presença esteja entrando, e assim, aquele mesmo fogo que levou o Abraão a agir, a Ana a agir, o Eliseu a agir, eu oro para que nesse momento, meu Pai, esse mesmo fogo, ele entre, meu Deus, ele entre em cada coração, esse mesmo Espírito mova cada uma dessas pessoas a tomar, Senhor, as decisões, a se posicionar, a fazer o que o Senhor espera, a ter as atitudes que o Senhor espera. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor encontre, já nessa madrugada, uma igreja entregue, um povo entregue totalmente ao Senhor, um povo que está compreendendo que nada vale mais do que a vida em que o Senhor nos leva a viver, do que os projetos que o Senhor nos leva a conquistar. Então eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja ajudando a essas decisões serem firmadas e estabelecidas. Eu oro, Espírito Santo, para que essa palavra entre, e que vidas estejam sendo transformadas, impactadas e mudadas, para a honra e a glória do Teu nome. Eu oro, meu Deus, para que uma grande transformação, ela esteja, meu Pai, sendo estabelecida, estruturada em cada uma das pessoas que estão aqui, e que assim, para a honra e a glória do Seu nome, a partir de hoje, Senhor, seja um novo tempo, um novo ciclo, seja uma nova fase de vida que se levanta, que se estabelece em cada uma dessas pessoas, para um tempo novo, para uma vida nova, para um tempo de suprimento, para um tempo de realização, para um tempo de preenchimento da alma, Senhor, com o propósito do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para ela. Eu oro, meu Deus, para que chegue os testemunhos, meu Pai, os frutos dessa mudança. Eu oro para que os frutos dessas atitudes radicais que estão sendo tomadas agora, que elas se estabeleçam e cheguem para a honra e a glória do Teu nome. Eu entrego, meu Deus, cada vida ao Senhor, cada pessoa que nesse momento decide pela entrega, e que o Senhor esteja com ela, ajudando,
fortalecendo e encorajando, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, a tua bênção. Eu agradeço por esse momento. Nós amamos a tua presença. A cada dia diante do Senhor nós vivemos o que Davi dizia: eu amo estar na casa do Senhor, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. A cada dia que nós paramos para te ouvir, nós aprendemos um pouco mais. A cada dia que nos apresentamos diante do Senhor, nós crescemos um pouco mais, amadurecemos um pouco mais, olhamos e vemos esse desenvolvimento. E eu te agradeço por tudo isso. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por esse privilégio. Eu te agradeço porque eu sei que muitos estão decidindo, a partir de hoje, mudar radicalmente o rumo de suas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu entrego tudo nas suas mãos e, crendo desde já, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.